Bom dia! É um ditado chinês que diz assim: uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, eu pretendo hoje falar pelo menos 60.000 palavras. Então, meus irmãos, vamos iniciar. Que a paz de Deus permaneça vibrando em nossos corações. Nova era? Pergunto para vocês olhando essa imagem. Esse é o primeiro engano que nós fazemos. Isso tudo já existe, são coisas existentes, é um trabalho artístico de coisas que existem no mundo. E não estamos longe da nova era. Fazer coisas não é a nova era. Esse é o segundo engano. A terra maravilhosamente bela, aparecendo para os seus habitantes a partir de um certo momento. É outro engano no qual muita gente embarca. Porque nós temos que resolver esses problemas que vocês muito bem conhecem. Querem outro engano? Esse aí. Esperar que a nova era caia do céu, como uma estrela, sem nada fazer. Na verdade, tudo que nós temos aqui no mundo, com a ajuda das coisas que vêm de cima, é verdade, foram construídas pelas raças primitivas e depois as raças adâmicas. Nada caiu do céu. Pronto. Então nós vamos ver as coisas da nova era, segundo a visão do Espiritismo. A futurologia é uma ciência, não é uma brincadeira como algumas pessoas pensam. É uma ciência que está nas universidades aí do mundo. Estuda o futuro. Indica o que poderá acontecer. E é uma ajuda à tomada de decisões. E depende da transversalidade da sua pesquisa. Então, essa transversalidade, em essência, é a experiência vivida para se poder deduzir aquilo que vai acontecer. Olha, sobre o futuro, mais longe, só o Espiritismo pode abordar estas questões com segurança, porque a vivência só pode ter sido realizada pelos espíritos que falam deste futuro, porque nós, daqui da Terra, desconhecemos através da pesquisa histórica, etc., o que pode acontecer no futuro, principalmente no aspecto moral, porque os registros não nos levam ao amor e à fraternidade entre os povos jamais. É ou não é? Estão me entendendo ou não? Muito bem. Miguel me pediu para mostrar algumas coisas para vocês, e eu vou mostrar. Este assunto, fim do mundo, está no site do Cefac. Uma pesquisa maravilhosa da Gênese de Allan Kardec, capítulos 17 e 18. Então, você pode ir lá tirar muitas dúvidas. Também você pode buscar o livro do Nelson Lobo de Barros e estudar a mensagem do Apocalipse.
Provavelmente você não vai entender nada, mas ele faz algumas explicações possíveis de serem entendidas por nós humanos normais, não é? E tem aqueles que são muito especiais. Olha, ainda bem que nós já aprendemos que a Terra tem um governo. Além de Kardec, essas obras aí nos falam desse governo que existe. E todo o assunto que vai ser desdobrado aqui hoje com vocês só pode ser abordado por causa disso, porque nós temos um governo e um governador que nós não precisamos votar nele, graças a Deus, não é uma democracia. Se fosse, nós estaríamos perdidos. Nós vamos entender isso mais para o final, tá bom? Eu vou falar alguma coisa. Por exemplo, essas obras todas, as 4, elas abordam a história da humanidade, sua evolução, sob o ponto de vista religioso. Caminho da Luz, ponto de vista histórico, filosófico. O Brasil, coração do mundo, a mesma coisa direcionada para a história do Brasil. E Universo e Vida associa muita coisa disso tudo, história, religião, a filosofia com a ciência. Méritos do Universo e Vida. Ele faz isso, simplesmente isso. Coloca as ciências à luz do Evangelho. Faz uma interconexão de todas as ciências com o Evangelho de Jesus. No capítulo 11º, o terceiro legado, no Universo e Vida, nós não aprendemos nada, porque, na verdade, ele confirma apenas o que Kardec já disse em A Gênese. A missão do Espiritismo é simplesmente essa. É pouca, viu? Passar a Terra de mundo de expiações e provas para um orbe regenerado. Prestem bem atenção. Isso é importante para todos nós, principalmente para vocês que são jovens. Quais os meios para se fazer isso? Vocês prestem atenção porque esses meios estão à disposição de todos. Na área de pensar e agir, está aí a lista. Cada um escolhe a área de suas aptidões para poder trabalhar as ideias. Por exemplo, quando a reencarnação for pesquisada e detectada cientificamente, sem mais restrições no planeta, estas outras ciências estarão mudando completamente o modus operandi de relacionamento com os objetivos que querem alcançar com as pessoas, com as comunidades e etc. E a mediunidade também vai influenciar todas as pesquisas desta outra sequência de trabalhos humanos no campo da ciência. Vocês vejam a importância do Espiritismo para levar a Terra ao mundo regenerador. Isso tudo está no capítulo 11º do Universo e Vida. Ainda no capítulo 11º, essa missão do Espiritismo se fundamenta exclusivamente, o argumento único, amor e justiça, condensados na lei de justiça, de amor e de caridade, para alcançar o bem e a felicidade de todos os habitantes do planeta, não apenas a nossa felicidade pessoal. Muito bem, a pedido do Miguel,
vamos apresentar para vocês também o Hernandes Santana. Vocês já conhecem? Pois deviam conhecer. Está no site do Cefac, não é possível, vocês só abrem lá o blog da mocidade? Não é possível, olha só. Tem uma apresentação desse livro feita por profissionais, com som, imagem, etc. Coisa linda. Tem o conteúdo completo do livro em arquivos separados. Tem o capítulo 5 estudado, subcapítulo a subcapítulo. São 20 subcapítulos, um trabalho grande de equipe, de sacrifício de muita gente, para que isso fosse colocado aí no site. Tem o capítulo 11, que já fizemos referência, e o capítulo 12, que vamos encerrar a reunião de hoje, que vai também ficar no site. Tem a biografia do Hernandes Santana. Tem vídeos, que eu vou mostrar a relação no próximo slide para vocês. E tem essa figura, que não aparece o nome do Hernandes Santana. Mas aqui eu faço uma revelação para vocês. Sabem por quê? Que eu coloquei René Descartes na área da mocidade? Não sei se está ainda, porque parece que tiraram. Ninguém acessava, então eles tiraram. Está na parte dos estudos lá. Agora ficou na parte dos estudos, mas ficou na parte da mocidade muito tempo, mais de ano. Foi na época do Cícero. Sabem por quê? Porque René Descartes reencarnou-se na Terra como Hernani Santana. Ele era exatamente a reencarnação de René Descartes. E eu tive esta revelação. Revelação no Espiritismo, a gente faz o seguinte: se você gosta e aquilo é útil para você, você aceita. Se você não gosta, você joga fora, não aceita. Mas eu passo para vocês, porque como médium eu recebi, como médium eu repasso. Aceite quem quiser. Eu fiz uma sequência só com as obras, as ideias que Descartes trabalhou, mostrando a compatibilidade de René Santana com René Descartes, porque eles pensavam nas mesmas coisas em torno da ciência. Claro, 300 anos atrás, o René Descartes. Então, num outro, são dois arquivos. O outro mostra apenas a principal obra de René Descartes, uma síntese das ideias, que é o Discurso sobre o Método, que revolucionou a história da ciência e da filosofia na nossa humanidade. Bom, eu não vou falar hoje, o assunto não é esse, então vamos lá. Olha os vídeos de Hernani Santana, são 16 vídeos, o 17º é o livro Universo e Vida. 16 vídeos. 3 deles falam da transformação da Terra, saída de espíritos da Terra e do planetão. Tem uma opção de gente que fica preocupada aí com o planetão. O argumento de Hernani Santana é que o planetão não é uma necessidade. Não precisa haver navios negreiros no espaço, levando condenados para o sacrifício em lugar nenhum. Existem outros métodos possíveis de fazer esse transporte. Não precisa de um planetão para vir aqui buscar ninguém. E ele tem razão, porque isso já aconteceu e com Emmanuel explicou algumas coisas, algumas. Está lá no nosso site, gente. Conceito de nova era. Uma outra coisa que precisa ser firmada na nossa mente. O que é esse negócio de nova era? Vamos com Allan Kardec, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Divide os mundos em inferiores, intermediários e adiantados. Inferiores, a vida é toda material. Superiores, adiantados, a vida é toda espiritual. 2 extremos.
Os intermediários são definidos assim: mistura-se o bem e o mal. E a Terra está nesse pontinho aí. Então nós estamos na faixa da mistura do bem e do mal. Podemos supor que lá em cima, nos adiantados, só exista o bem. Agora eu passo para vocês o trabalho filosófico de decidir se nos inferiores só existe o mal. Como não é assunto, eu não vou ficar abordando, mas olha, muito gostoso trocar ideias sobre isso, tá bom? Então vamos estudar a faixa dos intermediários. Os mundos intermediários dividem-se também em 3 grupos, lá no Evangelho, capítulo 3. Expiações e provas, ditosos e de regeneração. Muito bom. Então, aí existe o bem e o mal misturado. Embaixo, predomínio do mal. Em cima, sobrepuja o bem. No meio, deve haver um equilíbrio. Mas isso não está esclarecido bem por Allan Kardec. Então vamos lá. Onde é que está a Terra? Está aí. É um mundo de expiações e provas, entrando na faixa de mundo de regeneração. Vai levar 1000 anos, segundo Francisco Cândido Xavier, para a Terra entrar inteiramente na faixa de mundo de regeneração. Tem muita gente apressadinha aí, porque lê a mensagem de Bezerra de Menezes por Divaldo Franco, que começou o processo, está querendo que ele já esteja lá em cima. Ele está entrando, começou o processo. São 1000 anos para ficar dentro do esquema. E para ter ideia de tempo em evolução espiritual, vamos ver quanto tempo a Terra vai ficar na faixa de mundo regeneração. Lá no Universo e Vida, na introdução, aliás, na apresentação, tem a cópia de uma mensagem do Espírito Pascal, que foi o irmão Auro, noutra encarnação. Tem a cópia do Espírito Pascal, uma mensagem do Reformador, dizendo que a Terra, conjuntamente com o Sistema Solar, caminhará para a constelação de Hércules, onde entrará inteiramente regenerada. Fazendo as contas da velocidade do Sol na direção da constelação de Hércules e de 20.000 anos-luz aproximados a distância deles conosco, 600 milhões de quilômetros por ano a velocidade de aproximação do Sol, eu cheguei a uma conclusão de 40 milênios para a Terra entrar nesta região, começar a entrar nessa região. Eu submeto a vocês, estudantes de astronomia, ver se isso está certo, porque eu também faço contas com lápis, tá bom? Mas dá para a gente perceber como é que andam as coisas. A transformação da humanidade se dará, segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 29, da seguinte maneira: pelo melhoramento das massas, que só se fará pouco a pouco. Olha bem, gente, é isso que a gente precisa bater na cabeça da gente. O negócio não é milagreiro, o negócio não cai do céu. Pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. E como é que os indivíduos melhoram? Como é, professor Miguel? Pela educação, que é um trabalho de longo. Nossa, mãe. Bom, como se processará a transformação da geração atual da Terra? Assim, começa com esse processo. Tchau.
Tchau! A Gênesis capítulo 18. Uma parte dos espíritos que encarnavam na terra, aí não mais tornarão a reencarnar. Como é que isso vai acontecer? Haverá um julgamento. O objeto a ser considerado como o bem deve reinar sobre a terra, será preciso excluir os espíritos endurecidos no mal. A questão é, então, objetivar. Você está endurecido no mal ou apenas praticando o mal por ignorância, por desprezo da sociedade, etc. Muita gente está pensando que todo mundo que está fazendo mal aí vai para o planetão que eles falam. Não é? Não é bem assim não. Só vão os espíritos endurecidos no mal. Fazem o mal porque o mal para eles é o objetivo da vida deles. Tem uma diferença nisso tudo. Para onde eles vão? É simples. Para os mundos inferiores. Os mundos inferiores. E o capítulo 3 do Evangelho nos mostra que, inclusive, nós poderíamos até sair para mundos superiores, se quiséssemos, onde o corpo é iluminado, é um corpo todo especial que a gente não pode nem imaginar. Bom, então, como é que vai acontecer essa viagem? Aí é uma hipótese que eu trago para vocês, que eu vou chamar, cá entre nós, hipótese Gilson Júnior. Eu não botei o nome aí para não ficar comprometido, né? Tá certo? Foi descoberto o planeta G no sistema Gliese 581. Ele tem, por exemplo, temperaturas adequadas à vida, como aqui na Terra, um pouquinho mais baixo, mais adequadas. Então, vamos começar o transporte dos espíritos endurecidos no mal. Como é que vai acontecer? Vamos botar aí um tipo de nave. Eu não sei como é que vai ser. Na verdade eu não sei, mas eu vou botar uma nave qualquer aí. Essa nave vai viajar no tempo e espaço até chegar lá no planeta G, levando os seus frequentadores do mal, deixando para que eles passem a promover o progresso moral e intelectual daqueles habitantes que ou que vão nascer ou que já estão nascendo naquele planeta. Eu não sei se esse G aí já tem vida como o nosso, né? Mas isso já aconteceu aqui na Terra. Vocês se lembram daquele livro A Caminho da Luz? No sistema Capela, a estrela Capela, tinha um planeta como a Terra hoje, onde já havia um grande progresso, mas tinha uns espíritos renitentes no mal. Esses espíritos foram transportados para a Terra e construíram a nossa civilização. Está na Caminho da Luz e no site do Cefac, hein? Todo cheio de gravuras. A primeira parte tem até narração para vocês acompanharem. Aí ficaram esses tais habitantes aqui angustiados e aflitos, mas trabalharam. Construíram todas as civilizações. E, com toda certeza, isso que está acontecendo hoje ainda é produto daqueles que não conseguiram voltar. Então, é o trabalho, a síntese de todos os processos da evolução. Vocês vejam como é a coisa. Nada acontece por milagre. Agora vamos com Kardec, capítulo 18. Sinal dos tempos em que haveria essa transformação. Ele estudou esse assunto com os espíritos e deu algumas informações. Já foi atingido com a inteligência o bem-estar material,
mas ainda não foi atingido. Com o sentimento, o bem-estar moral. Nós estamos em bem-estar moral nessa nossa humanidade? Nós temos tudo aí para poder fazer comunicação, internet, estudo, etc. Viagens, não é? Tudo confortável até certo ponto, porque tem uns bandidos lá assim, querendo pegar a gente e tal. É o bem-estar moral que não existe ainda. Muito bem, alguém vai ter que fazer isso. Quem é esse alguém? Quem é? Como é que você chama aí, meu jovem? Como é que você se chama? André? É o André. É o André que vai fazer isso. Levanta aí, André, para o pessoal ver você. Aí. Pronto. É o André. Mas cada um se coloca no lugar do André, porque todo mundo vai ter que construir essa coisa aí, tá bom? Sinal dos tempos no estado social. É para olhar em torno de nós e não para os céus. Tá? Os suicídios multiplicam-se até entre crianças. Uma coisa que está absurda em termos de quantitativos. Número de loucos se multiplicando. A imprensa vomitando as loucuras humanas da forma mais destrambelhada. Nós temos nisso um sinal dos tempos, segundo os espíritos informaram, e Allan Kardec colocou na Gênese. Outro sinal no estado social. No estado social nós temos a luta de ideias, e não cataclismos e catástrofes materiais. Muita gente fica batendo nessa tecla aí, mas não é isso que dá o sinal dos tempos. Kardec explicou muito bem em A Gênese, que é exatamente o estado social. E essa luta das ideias está colocada em A Gênese como um plano de trabalho para nós nos inscrevermos. Então vamos lá. Ideias grandes e generosas, preconceitos de raça se enfraquecem. Nós temos isso no mundo hoje. Dizer que caiu é mentira, mas dizer que está enfraquecendo é verdade, porque ninguém está mais aceitando isso sem reação. É ou não é? Instituições protetoras de animais, de gente, de raças, de povos, está aí de todo tipo de instituição protetora. Instituições civilizadoras e emancipadoras, quer dizer, libertadoras de países, de grupos sociais, etc. Civilizadoras diz respeito à evolução tecnológica, etc. Leis impregnadas de sentimento mais humano, as leis estão sempre mudando. Está caindo muita coisa, por exemplo, na área da crueldade, de matar as pessoas em nome da lei, embora ainda exista. Povos como membros de uma família, União Europeia, a sul-americana, a norte-americana ali e tal. Os grupos estão começando, não é fraternidade ainda, mas é o começo das coisas. Uniformidade dos meios de transação de moedas, né? O euro, por exemplo, é uma das ideias mais... Bom, enfim, é aí que nós nos inscrevemos para o trabalho, nesse campo de ideias que se alastram pelo mundo, conforme nossas aptidões. E o nosso governador está de olho nisso, que o plano é dele. Prestemos atenção. Não é só na religião, ajoelhados, fazendo prece, que nós resolvemos as coisas da nova era. Sinal dos tempos. Vocês sabem quem é, né? A minha esposa.
Minha esposa no Globo Repórter. Ela participou de um programa, foi gravado aqui no Cefac, sobre o tabu da ciência, sobre a prece, a ação da prece nos estudantes de medicina da UNB, feita pelo Dr. Tosta, durante 3 anos no nosso grupo aqui, participando com outros 2, fazendo prece para estudantes de medicina. E o Dr. Tosta detectou com exames de sangue semanais, durante 3 anos, com esses tais estudantes, que havia uma ação positiva no sistema imunológico, de equilíbrio. Bom, como não é o assunto, eu queria só mostrar a minha esposa, né? Reação das ideias espiritualistas. Vocês vejam, não é uma reação isso, gente? A prece sendo comentada na área da ciência, num programa popular. Reação das ideias espiritualistas, novelas. Essas vocês conhecem, eu sei. Quem não assistiu, levanta a mão. Rapaz, vocês devem estudar nesse horário, deve ser isso. Só pode. Reação de ideias espiritualistas na luta contra o materialismo, a sede do amor. Vamos ver exemplos desses sinais dos tempos. Olha aí, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, o mundo inteiro se voltando para criaturas como estas, interessado no que elas fizeram e abraçando ideias que elas plantaram e semearam. O mundo inteiro. Vamos ver Chico Xavier, o mineiro do século XX, ganhou de Santos Dumont, que foi o segundo colocado, de Pelé, de Juscelino Kubitschek, de Carlos Drummond de Andrade, etc. Opção de... Apareceu em todos os programas importantes da Globo, na comemoração dos seus 100 anos. Isso é um sinal de tempo, meus irmãos. Nas revistas e mídias do mundo, não vou dizer do mundo inteiro, mas em várias partes do mundo, interessados nesta figura. Os centros espíritas do Brasil, aí a União Espírita Mineira, fazendo uma programação especial. E nós também fizemos essa semana na quinta-feira. Quem veio? Levanta a mão. Muito bem, vocês viram? Uma comemoração dos 100 anos do nosso irmão. Assembleia Legislativa da Paraíba e de vários estados do Brasil. O Senado Federal fazendo a comemoração dos 100 anos de Chico Xavier. A Câmara dos Deputados, aliás, sobre política, nós temos no nosso site um arquivo também que vocês podem acessar, Espiritismo e Política, para entender como deve ser no centro espírita a relação do centro, das pessoas, com a política. O coral no evento, no congresso. Correios homenageando com selo e cartão postal. A ONU, numa reunião de tributo a Chico Xavier. A FIFA, aí vocês vão para a internet e vão se distrair lá, porque dizem que isso é uma homenagem a Francisco Cândido Xavier, tá? O filme Chico Xavier, que foi um sucesso de bilheteria, e mais que ele, já ultrapassando 3 milhões no nosso lar, que o nosso irmão Bacelli chama atenção. O nosso lar é o protótipo do mundo de regeneração. Se você quiser entender o mundo de regeneração, estude o livro Nosso Lar, nas relações sociais, na tecnologia, na alimentação, enfim, em todos os serviços públicos. Assim será a Terra,
quando for um mundo de regeneração. Uma imagem, André Luiz indo falar com o governador, né? Lá se fala com o governador assim, não tem polícia na porta, espetando a barriga do sujeito, não. Agora, vocês querem saber como são os mundos regeneradores? Querem ou não querem? Se não quiser, eu paro. Eu já estou cansado. Pode continuar? Então vamos. Allan Kardec, no Evangelho, capítulo 3, são sujeitos às leis da matéria. Não tem milagre não, gente. Não tem milagre não. Os corpos são ainda de carne. Sinal que acima de regeneração já não são mais. Experimentam sensações e desejos. Sinal que acima deles isso não existe mais. São outros os parâmetros. Libertos das paixões desordenadas. Mas, se não for desordenada, aguarda a resposta. Isentos do orgulho, da inveja e do ódio. Não faço ideia de como seja um mundo assim. E eu nunca tive essa experiência. Se alguém teve aí, levanta a mão por gentileza para a gente saber que veio de um mundo superior. Todos reconhecem a Deus. Não vou comentar porque essa matéria é tão difícil que vocês vão achar que também reconhecem. Eu vou ter que ficar discutindo que não reconhece. E vocês vão ficar bravos comigo. E eu não tenho nada com isso. Ainda suportam provas. Ainda são falíveis. Quer dizer, podem cair nos mundos de expiação. Não, senhor, eu não quero. Volta lá para cima. Então, correm risco os seus habitantes de caírem outra vez. Aliás, dizem, boas ou más línguas, eu não sei, que nós somos produtos de várias quedas. A Terra no reino de Jesus. Vamos entrar no universo e vida, o futuro, como será? Como será esse futuro? Ninguém toca nesse assunto. Aqui nós temos uma pequena referência. Pequena. Está no último capítulo do Universo e Vida. Tem o título No Porvir. E nós vamos para algumas frases. Haverá um novo degredo, já sabíamos. Jesus chorará, seu coração sangrará de dor, vendo a partida daqueles que não aceitaram, não quiseram, não entraram no ritmo de merecer aqui permanecer. Aos que ficarem, haverá um progresso sem temores e civilização sem maldades. Estarão muito longe da angelitude. Não serão anjos, não. Talvez mais perto de demônios que anjos, mas não serão anjos. Operosos e sinceros. Imaginem, um mundo de pessoas que trabalham, né? Amando o trabalho, sinceramente fazendo as coisas com amor. Um tanto sofredores, vai ter sofrimento. Endividados com a eterna justiça, não vai apagar as coisas lá de trás assim. Chegou a hora, está tudo bem, adeus, para trás. Não, isso não existe. A justiça divina exige
o ressarcimento de todos os nossos compromissos de débito. Fraternos, dóceis à inspiração superior. Dóceis. Nós somos dóceis. Nós temos inspiração superior hoje? Recebemos com frequência? De quem? Da mãe, do pai, do lar, dos bons espíritos, do evangelho, etc. Eu deixo para vocês ficarem aí discutindo. Uma nova idade de trabalho e de esperança nascerá o sol da regeneração e da graça. A subsistência exigirá esforços titânicos na agricultura, no trato das águas, mas não haverá nem penúria, nem fome. Será assim como esses dois aí. Feliz, vão comer aquele repolho. Ah, eu sabia que vocês iam falar. Porque ontem eu fui comprar salsa e levei aquela outra coisa que parece salsa. Como é que chama? É o coentro. Rapaz, levei 2 molhos. Minha mulher ficou nervosa. Você não conhece? Tá bom. Missões ásperas. Pietà de Michelangelo. Muitos corações ainda sangrarão no sacrifício de missões ásperas, na solidão e no silêncio dos sentimentos em penitência. Mas não haverá desespero nem prostituição, viciações letais, mendicância, infância carente, velhice abandonada. É outro mundo, sem dúvida, mas sem milagres. É construção. A morte fisiológica continuará enlutando na amargura de separações indesejadas. Corpo é de carne. Haverá separações. Mas o merecimento e a intercessão poderão proporcionar periódicos reencontros das almas amantes e saudosas. Podíamos, por exemplo, chamar alguém que a gente gosta, né? Ô Cissão, aparece aí para nós. E ele aparecia aí. Como é? Tudo bem lá? Você está em nosso lar ou subiu? Ele talvez não pudesse responder, né? Não, Gilson, você espera a tua vez, você vai ver onde você vai ficar. A ciência alcançará culminâncias jamais sonhadas. Naves esplêndidas farão viagens regulares a esferas superiores. Observem bem o que ele diz. Esferas. Ele não falou mundos. Esferas. Geralmente o termo é utilizado para os planos espirituais acima. Eu deixo para vocês quebrarem a casca dessa noz. Porque agora vem, excursões de férias serão comuns a mundos de sempiterna beleza. Se uma frase era necessária, a outra não era. Então elas são diferentes. Para quem ainda não está dormindo, a coisa pode ser útil para pesquisar e reflexionar. Necessidades e fraquezas não poderão ser extirpadas por milagre. Vai haver ainda problemas para resolver. Como dessa jovem aí que está com cara de depressão, né? É preciso ver isso, meus irmãos, olhar, saber que existe, porque isso tem que ser eliminado e não escondido, porque se não eliminar, não acaba.
Os frutos venenosos da maldade jamais chegarão aos extremos do homicídio. Já essa imagem é melhor. O Estatuto dos Povos manterá o Parlamento das Nações. E lá, excelsos espíritos materializados designarão, em nome por escolha do Cristo, os governadores da terra. Acaba o modus prosciendis da seleção atual. Que beleza! Sem monarquias, oligarquias, plutocracias e democracias. Acaba. Até a democracia é apenas um passo. Claro, é o óbvio. O dia que nós nos conscientizarmos da existência do mundo espiritual, do direcionamento que o mundo espiritual impõe ao nosso mundo material, aceitando as leis divinas que regem os interesses coletivos, que são as leis morais, como pode alguém que não enxerga o superior decidir sobre quem deve orientar? Quem pode enxergar é o que está vendo de cima. Mas no estágio atual, a democracia é a nossa aspiração. Devemos sim buscá-la, porque não tem outro sistema. Haverá apenas uma espiritocracia evangélica fundada no celeste platonismo do mérito maior, do maior saber e da maior virtude. Bom, esse mundo eu não conheço. Eu nunca tive num mundo assim. Eu não fui expulso de um mundo melhor. Se eu fui expulso de algum mundo, eu fui expulso de um mundo pior do que, do que a própria Terra. Sai, você não presta mesmo. Vai para a Terra, que a Terra é boa para te refazer. Porque essas coisas são lindas demais. No futuro reinarão a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos de coração, como disse Jesus. Bem-aventurados os humildes, porque eles, os mansos e pacíficos, porque deles é a terra, eles obterão a terra. Os humildes vão obter o céu, é muito mais que a terra. Mas basta ser brando e pacífico para chegar à obtenção da terra. E assim, meus irmãos, pela nova era trabalhemos, mas não é construindo só pontes, prédios, tecnologias, informática, grandezas materiais. Isso tudo faz parte. É necessário também. Nós temos agora, se pretendermos entrar em sintonia com a nova era que estamos adentrando, prestar atenção nisso, a construção do reino do amor em nossos corações. Estudar seriamente perdão, fraternidade, solidariedade, trabalho, caridade, como matérias essenciais à nossa sobrevivência. Como fizemos até hoje com os bens materiais, carro de luxo, conforto, etc. Jesus está de olho nos nossos sentimentos.